Operação Lava Jato, enquanto sobe o número de acusados que se tornam réus após as investigações, a situação da presidente da Petrobras, Graça Foster, fica cada vez mais difícil. Insustentável. É assim que a oposição vê a permanência de Graça Foster à frente da maior estatal do país. Ocorrer uma enxurrada de ações, você vai ter um prejuízo irrecuperável na imagem da empresa, que é patrimônio do Brasil, e que terá sido esse patrimônio destruído pela corrupção, pela gestão fraudulenta e pela irresponsabilidade dos governos do PT. O mercado também reagiu mal aos desdobramentos da Operação Lava Jato, ainda mais com o recuo do preço do petróleo no exterior. Resultado, uma queda de quase 10% nas ações da Petrobras nesta segunda-feira. No ano, a baixa supera 40%. Sobrou até para o Google. A empresa fechou acordo com a Justiça e vai pagar multa de R$500 milhão por se recusar a interceptar e-mails de 4 investigados no início da operação. Apesar de tanta controvérsia, o governo mantém apoio à Graça Foster. Ela é uma pessoa muito séria. Agora, a presidenta Dilma tem que avaliar, junto com ela, se é o caso de, para enfrentar essa situação, de ter um outro nome ou não. Essa é uma decisão da presidente da República, que tem que tomar junto com a direção da Petrobras. A situação piorou após a gerente executiva de abastecimento da estatal, Venina Velosa da Fonseca, afirmar que havia alertado Graça Foster, então diretora de Gás e Energia, e Paulo Roberto Costa sobre as irregularidades em 2009. Agora à noite, líderes da oposição elaboraram um relatório para apresentar na CPI mista da Petrobras nesta semana. Além de pedir a demissão de Graça Foster, o documento deve citar políticos suspeitos de desviar dinheiro da estatal. Hoje, o Ministério Público Federal denunciou Nestor Severo, ex-diretor da área internacional da Petrobras, o lobista Fernando Baiano, suposto operador do PMDB no esquema, Júlio Camargo, executivo da Cetal Engenharia, e o doleiro Alberto Iosef, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eles teriam pago $15 milhões em propina para viabilizar a construção de um navio sonda por 2 empresas estrangeiras. Também nesta segunda, subiu para 19 o número de denunciados que viraram réus. Entre eles, Paulo Roberto Costa e o próprio Iosef. O Vila, a própria Graça Foster já pediu demissão, acho que, se não me engano, 2 vezes para presidente Dilma Rousseff, não é isso? Isso evidentemente, nós vemos um momento, para ser educado, desconfortável da Petrobras. Petrobras, em termos de valor de mercado, era a primeira empresa brasileira, hoje é a terceira. Primeiro Itaú, primeiro Ambev, Itaú, depois a Petrobras empatada com o Bradesco e tal. Ela está sofrendo, a empresa sofrendo processo na justiça norte-americana de acionistas, de acionistas minoritários, e a gente sabe que a justiça americana é diferente que a brasileira. Age rápido e as penas são severas. E quem vai pagar, muitas vezes, essas multas tal, e que são milionárias, e certamente serão, porque a gestão fraudulenta da Petrobras, vai ser a empresa, que é nossa. Portanto, no fim de semana agora, nós vimos mais notícias, porque é inacreditável, vai abrindo um baú de maldades e de corrupção, e como diz o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o assalto à Petrobras. Eu gostei, porque eu falo assalto aqui, ele falou assalto. Semana passada eu fiquei satisfeito, é um assalto mesmo, né? De marginais do poder. Isso é organizado, não pense que é uma diretoria, um gerente e tal. Aí eu vi a primeira informação, propina delivery. Quem entregava o dinheiro do Alberto Iosef é delivery, agora entrega em casa. Ele punha R$300 mil, amarrava, era difícil, muitas vezes ele tinha de fazer 3 viagens. Não é fácil, viu, telespectador, entregar a propina delivery e tal. E hoje eu fiquei sabendo, através do Estado de São Paulo, uma originalidade brasileira, que é a permuta de propina. É interessante o caso, o Pedro Barusca, aquele homem de $97 milhões de propina que ele vai devolver, $97 milhões, ele só recebia 40%. Ele disse que o Renato Duque, que o Teori Zavascki soltou, recebia 60%. Então, se ele com 40 tem 97 milhões, o outro tem $200 milhões no mínimo para devolver. Né? É só fazer uma continha que não exige grande reflexão. Esse senhor disse que trocou com o João Vacari, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Ele está dizendo, delação premiada, e tem informações. Ele não está chutando. Ali está escrito. É uma espécie de permuta de propina. Ele precisava receber, segundo o senhor Barusco, da construtora Chaim, um dinheiro de propina e não conseguia receber. Como o Vacari tinha melhores relações, eles trocaram. Ele recebeu da empresa de óleo e o Vacari da construtora. Em suma, é o escracho, é uma república enxovalhada por marginais do poder que tem um projeto criminoso que eu fiquei falando anos aqui e hoje, infelizmente, é uma satisfação, não sei se mórbido ou não, mas tudo que nós estamos vendo revelado é pouco. E tem pior, telespectador. Tivemos o Mensalão, Petrolão, o BNDES.
se entrarem no BNDES, que deve para o Tesouro 330 bilhões de dólares, mexer nas empresas campeãs, uma delas era um pequeno frigorífico, e nos últimos 12 anos virou uma empresa mundial, estranho. Se mexerem no BNDES, e um procurador de Goiás, agora eu estava lendo, do Ministério Público, mostrou já questões gravíssimas que envolvem o BNDES, onde a gente vai terminar. Em suma, nós temos, portanto, uma situação de absoluta desorganização, uma corrupção organizada. Não pense que um gerente... Esse senhor Marusca era um gerente. Você acha que ele vai devolver 97 milhões? Era uma estrutura que envolve o setor elétrico, PAC, Obras da Copa e a Petrobras. Eles destruíram e falavam, olha a cara de pau, desculpe usar essa expressão, falavam em defender o monopólio de petróleo, defender o nacionalismo. Durante a campanha, Luiz Inácio Lula da Silva, na campanha do segundo turno, ele foi na frente da sede da Petrobras no Rio e disse, eu vou defender até a morte a Petrobras. Quando ele organizou o esquema de corrupção, olha a cara de pau desse senhor de São Bernardo do Campo, que não tem respeito, não tem ética, nós falamos. E eu até pedi licença para ele. Se ele quisesse discutir o Lula, tivesse coragem, não fazer monólogo, vinha aqui, ele organizou o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Alguém vai dizer assim, mas tem a assinatura dele? Hitler assinou os campos de concentração? Claro que não. Conheça um pouquinho. Em suma, nós temos esse esquema, a justiça está fazendo seu papel, lentamente, mas está. Chegar em Brasília em 2015, e aí essa república não se sustenta. Eles enxovalharam e destroçaram a república. E nós, os cidadãos de bem, não eles, que eles são marginais do poder, nós vamos construir um outro país. Ayrton. Soares, sua vez agora. Ora, eu conheço a presidente Graça Foster pessoalmente. Sei da sua origem, sei dos seus bens e posso dizer que, por incrível que possa parecer a opinião pública, ela está fora disso. Ela pediu demissão 2 vezes, a presidente não aceitou. Mas acho que não sei também quais foram os motivos que levaram o governador Alckmin a manter na presidência da CPTM um presidente da CPTM que foi indiciado pela Polícia Federal. O governador Alckmin deve conhecer bem esse presidente, que chegou a dizer que ele é uma pessoa que tem méritos. Uma pessoa indiciada. A Graça não foi indiciada em nada. E foi mantido. E continua mantido. Eu não vejo esse espetáculo todo em rádio, televisão, jornais, primeira página, para dizer um fato desse. Mas se esse governador, que eu respeito, se essa presidente, que eu respeito, não demitem as pessoas, deve ter suas razões, não é? Eu considero que devia fazer a Graça o que fez o Argrives com o Itamar Franco, a época que quis levantar suspeição sobre o Argrives. Não estão levantando suspeição sobre a Graça, sobre fatos concretos, mas essa diretoria, se houver uma maneira de ser substituída e ficar na expectativa do desdobramento do processo, e se mais tarde o processo levar à decisão de que realmente determinados diretores não tinham nada a ver com essa bandalheira, eles devem ser readmitidos. Eu acho que isso pode ser feito. O difícil vai ser não trazer um impacto mais negativo para a Petrobras que a substituição de toda uma diretoria. Isso seria um fato inédito numa grande empresa desse porte. Então, deve ser muito cauteloso o caminho para fazer isso. Acho que a presidente deve estar com muitos problemas para poder mexer nisso, não é? Como está com problemas o governador Alckmin, que manteve o presidente do CPTM indiciado pela Polícia Federal no escândalo do cartel dos trens, no valor de 670 milhões de dólares. Então, vamos dar um pouco de tolerância, ter um pouco de tolerância. Eu respeito o governador, respeito o presidente, vamos ver os motivos e como é que eles saem dessa. O Adriano Padiar diz aqui, mensalão, Lava Jato, o metrô de São Paulo, cadê os presos, cadê o nosso dinheiro? Claro, tá certo. Aqui, sobrou um pouquinho de tempo para a gente comentar aqui. Vamos voltar à questão da Petrobras. O Ayrton falou sobre a Graça Foster aqui. O João Campos, quem é petroleiro, sabe. Desde que assumiu, Graça Foster instaurou duros esquemas contra a roubalheira na Petrobras. Eu acho que ela procurou, dentro da força que tinha, porque eu considero que a Petrobras ficou constituída, na verdade, por capitanias hereditárias. Cada capitania tinha seu Dom João VI que indicava. Não é? Então, era um respeito compulsório de uma diretoria não se envolver com a outra porque ia mexer com o padrinho de um. Enfim, criou esse clima absurdo na administração pública que, felizmente, vai acabar. A Petrobras é a maior empresa brasileira,
A Petrobras é a que mais contribui com impostos no Brasil. A Petrobras é a que mais exportou 26 bilhões de dólares em petróleo. Enfim, ela tem todas as virtudes de uma grande companhia. E não vai ser um bando de safados, empresários e funcionários e políticos que vão acabar com ela. Eu acho que eu queria fazer uma observação, William, já que você abriu. Tem muita gente dizendo que está querendo pagar a dívida que tem no exterior em dólar. Até tem uma pessoa que eu conheço que queria até fazer um empréstimo aqui no Brasil, pagando juro não barato, para pagar em dólar, porque está achando que vai haver uma corrida do dólar. Acontece que o dólar, já se sabia, se o governo americano, se desse certo a recuperação, o dólar ia se valorizar. Os Estados Unidos teriam novos investimentos. Então, esse aumento do preço do dólar se dá à capacidade dos americanos de inundarem o mundo de dólar para sair da crise. E depois, agora, com o crescimento que já tem, 2,9% de PIB, eles vão absorver investimentos. E o dólar vai oscilar diante disso. A crise brasileira é um detalhe pequeno nessa modificação do dólar. Vila, Graça Foster aí do assunto. Graça Foster. Eu tenho uma opinião um pouco diferente do que do Ayrton. Eu acho que ela, inclusive, o jornal Valor Econômico, sexta-feira, mostrou isso, que ela tinha conhecimento, mas não significa que ela era partícipe. É importante lembrar, ela tinha conhecimento, mas não estou dizendo que ela era partícipe nesse esquema de corrupção. Agora, como temos assim, muitos historiadores que assistem aqui, vão encher a minha paciência, se alguém... Você vai me corrigir. Não, a questão da Dom João VI, as capitanias hereditárias. Não tinha capitanias hereditárias quando o Dom João VI foi nomeado rei de Portugal, mas não tem nenhum problema, é só porque os caras vão falar, o historiador deixou passar, mas isso acontece. Esclareça. Isso acontece, não existia mais as capitanias hereditárias, mas a sua explicação era que você tem esses grupos, né, que tomam as diretorias, gerências e gerem para si, não no sentido do interesse público. Quem é que nomeava os capitães? Aí, para mim, eu já falei vários, eu já identifiquei quem, não vou só repetir. Sim, era o rei de Portugal, né? Rei de Portugal. Mas o caso é o Dom João VI, ele chega ao Brasil em 1818, mas ele é príncipe regente, só com a morte de Dona Maria I, ele é coroado rei de Portugal, do Império Português, que incluiu o Brasil e Algarves, aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela aula, Vila. Ayrton, também muito obrigado pela aula aí, Petrobras, etc. Boa noite, Ayrton Soares. Boa noite. Marco Antônio Vila, até a próxima semana para os dois. Boa semana, né? Obrigado. Bom começo de semana.